Olá, queridos, olá, queridas. Mais uma vez, nessa videoaula, eu venho falar sobre a aplicação das leis de Newton, ok? A atividade que eu escolhi agora é essa aqui. O enunciado diz o seguinte: um bloco A, ok? Está preso a um bloco B, ok? Por um fio inextensível, ok? Então, o que é que acontece? Puxa-se o bloco B com a força F, puxa-se o bloco B com a força F, arrastando junto o bloco A, sendo a força igual a 30 newtons, a massa do bloco B, bloco A, 4 kg e a massa do bloco B igual a 2 kg, determine a aceleração do conjunto e a tensão no fio. Bom, como eu sempre tenho dito, para resolver esse tipo de questão, a primeira coisa que nós temos que fazer é o esquema de forças. O que é o esquema de força? O esquema de força é uma técnica que a gente escreve para explicitar as forças que estão atuando em cada bloco. Por que isso é importante? Porque para responder o que a questão pede, primeiro a gente tem que calcular as forças resultantes atuando em cada bloco, ok? Então, vamos fazer o esquema de força. O que é que a gente já sabe? A gente sabe que o conjunto todo estará se deslocando para a direita. Por quê? Por quê? Bom, primeiro porque a força puxa o bloco B, não é isso? O bloco B puxa o fio e o fio puxa o bloco A. E todo mundo, então, se move para a direita, né? Então, o que é que está acontecendo? A força puxa o bloco B puxa o fio, e como o fio está preso em A, esse fio também vai fazer A deslocar junto com o bloco B, porque vai ter uma força puxando o bloco B. E como essa força ela é comunicada ao bloco A pelo fio, a gente vai chamar ela de tensão. Mas o que acontece? Ao puxar o bloco B, a gente vai sentir uma dificuldade em mover o bloco B, porque o bloco A, né, vai apresentar uma resistência a esse movimento. Ou seja, do lado de cá também a gente vai ter o quê? Uma força devido ao bloco B tensionando o fio, ou seja, e essa tensão vai fazer com que a gente tenha dificuldade de mover o bloco B, ok? Como todo mundo está se movendo para a direita, o que é que a gente já sabe? As forças que estão apontando para a direita, elas terão valor positivo, porque elas estarão a favor do movimento. E as forças que estão apontando para a esquerda terão valores negativos, porque elas estão contra o sentido do movimento, não é isso? Então, nesse sentido, a gente vai ter isso aqui, que F será positiva, essa tração será negativa e essa tração será positiva. Bom, agora a gente pode calcular então a força resultante. Só vou mudar a cor do piloto. Bom, nas aulas eu falei para vocês que força resultante é igual a massa vezes aceleração, ok? Então é assim que a gente calcula a força resultante. Então, quando eu quero calcular a força resultante do bloco A, só me interessa as forças que atuam no bloco A. E qual é a força que está atuando no bloco A? Nesse caso aqui, só tração, não é isso? E como ela vai estar no sentido do movimento, essa força vai ser positiva. Então, a massa de A, porque eu estou calculando o bloco A, vezes a aceleração, vai ser igual a tração. Ok? Então, pronto. Eu posso agora também calcular a força resultante que atua no bloco B. E da mesma forma, só vai me interessar as forças que atuam no bloco B, que é F e tração, ok? Lembrando que
uma está a favor do movimento, na direção, no sentido do movimento, e outra no sentido oposto ao movimento. Então, a massa de B vezes a aceleração, ou seja, a força resultante em B, vai ser igual a F menos a tração. Aqui, pessoal, as duas equações que vão me ajudar a responder tudo que se pede, ok? Bom, se eu quero achar aceleração, então o que é que eu vou fazer? Se eu quero achar aceleração, eu vou ter que somar o que está antes da igualdade com o que está antes da igualdade e igualar com a soma do que está depois da igualdade, ok? Então, o que é que eu vou ter? Nesse sentido, eu terei aqui, ó, o que é que está antes da igualdade? Isso aqui e isso aqui. Então, eu terei massa de A vezes aceleração mais massa de B vezes aceleração será igual ao quê? Ao que está depois da igualdade. Ao que está depois da igualdade, né? Terei aqui tração mais F menos tração. Tração mais F menos tração. Ok? Bom, mas o que é que eu sei? Essas trações são iguais. E isso vai me ajudar a simplificar a equação. Então, eu ficarei com massa de A vezes A mais massa de B vezes A vai ser igual a o que sobrou, igual a F. Por quê? Porque como as trações têm mesmo módulo, uma é positiva, outra é negativa, elas vão ser canceladas, ok? Então, agora, vejam. Como eu sei o valor da força, que está aqui, ó, o valor das massas, o que é que acontece? Eu substituindo esses valores aqui, só vai faltar determinar quem? A aceleração. Então, o que é que eu vou fazer? Então, a questão diz o seguinte, que a massa de A é igual a 4 kg. Então, 4 vezes A aceleração, mais. E a massa de B, 2 kg. 2 vezes A, ó, 2 vezes a aceleração, vai ser igual à força. E essa força, né, ela tem um valor de 30 newtons. Ok? Somando aqui, eu vou ficar com 6A igual a 30. Ou seja, a aceleração vai ser igual a 30 por 6, que isso aqui vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Opa, galera, olha que lindo. Eu determinei quem? Eu determinei a aceleração. Então, 50% do problema já está resolvido, porque eu consegui determinar aqui a aceleração. Falta determinar a tensão, né? Mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho duas equações, eu tenho essa aqui e essa aqui. Então, para resolver isso, o que é que eu vou fazer? Eu posso escolher uma das duas. Tanto faz eu determinar tensão aqui ou aqui. Como elas são iguais, né? Tanto faz usar a primeira ou a segunda equação. Então, nesse sentido, eu sempre vou escolher a mais fácil. E a mais fácil vai ser essa primeira. Então, olha, eu já sei o valor da massa, eu já sei o valor da aceleração. Então, agora eu posso determinar exatamente quem falta. A tensão no fio. Então, escrevendo a equação, eu tenho lá massa de A vezes a aceleração é igual a T. Então, substituindo, a massa de A é igual a 4. A aceleração, a gente acabou de achar aqui, ó, é igual a 5. 5 igual a T, não é isso? Então, opa, 5 vezes 4, 20. Não é isso? Então, o que é que eu sei? A tensão vai ser igual a 20, como ela é uma força, 20 newtons. E aí também, então, maravilhosamente, eu também já calculei o valor da tensão. Só isso, galera. Ou seja,
para resolver esse tipo de questão, o que é que eu faço? Faço o esquema de forças, né? O esquema de força, monto as equações para cada bloco, calculando a força resultante que eu tenho em cada bloco. E aí, se eu quero a aceleração, eu somo as equações, que foi o que eu fiz, ok? Achada a aceleração, que foi o que a gente fez aqui, achamos, nesse caso foi 5 metros por segundo. Achada a aceleração, é só voltar para uma das duas equações e escolher aquela que você achar mais fácil. E aí determinar o valor da tensão, ok? Então, pessoal, é só isso. Abraço.